A avaliação é a D515, professor Jorge Luiz Costa. Os alunos do grupo são Elizabeth Aparecida da Costa Antunes, Débora Maria da Silva, Marcelo Donizete da Silva. A nossa tutora presencial é a Suelen Caroline Gomes Fernandes. O nosso tutor à distância é o Bruno de Almeida Dias. O nosso polo é de Caratinga, Minas Gerais. O assunto a ser abordado é sobre porcentagem. Sabemos que cada número racional pode ser representado por muitas frações, todas equivalentes entre si. Por exemplo, as frações meio, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 são diferentes formas de representar o mesmo número racional. Sabemos também que cada número racional pode ser representado por um número decimal. Por exemplo, um meio pode ser representado por 0,5. 1/4 é o mesmo que 0,25. 3/5 é o mesmo que 0,6. 47 sobre 100 é o mesmo que 0,47. A passagem da fração para o numerador decimal é feita dividindo-se o numerador pelo denominador da fração. Por sua vez, cada numeral decimal equivalente a uma fração decimal, a fração cujo denominador é uma potência de 10. Por exemplo, 0,5 é o mesmo que 5 sobre 10. 0,25 é o mesmo que 25 sobre 100. 0,6 é o mesmo que 6 sobre 10. E 0,47 é o mesmo que 47 sobre 100. Fração centesimal, taxa percentual. Uma fração cujo denominador é 100 é chamada de fração centesimal. São exemplos de frações centesimais: 7 centésimos, 19 centésimos, 30 centésimos, 80 centésimos, 115 centésimos, 201 centésimos. É claro que as frações centesimais, como qualquer fração, ela pode ser representada por numerais decimais. Por exemplo, as frações anteriores podem ser assim representadas: 0,07, 0,19, 0,30, 0,80, 1,15, 2,01. Vamos fazer um exercício para poder fixar sobre o assunto abordado até neste momento. O número 1 é o seguinte: escreva cada fração centesimal abaixo na forma de taxa percentual. Lembramos que para calcularmos uma porcentagem, dividimos o denominador pelo numerador. Quando obtemos essa divisão, obtemos o seguinte resultado: 11 centésimos é o mesmo que 11%. 31 centésimos é o mesmo que 31%. 45 centésimos corresponde a 45%. 100 centésimos é o mesmo que 100%. 95 centésimos é o mesmo que 95%. 112 centésimos é o mesmo que 112%. 135 centésimos é o mesmo que 135%. 231 centésimos é o mesmo que 231%. 1 centésimo é o mesmo que 1%. 4 centésimos é o mesmo que 4%. Observe que, independente dos valores que estão no numerador ser maiores ou menores que 100, vão ser divididos por 100, normalmente atingindo assim a porcentagem. No próximo exercício, vamos escrever a taxa percentual na forma de fração centesimal e simplificar até obter uma fração irredutível. 25%, no exercício anterior, nós vimos que
Para a gente calcular, essa forma de fração, ela é representada dessa forma, 25 sobre 100. Quando simplificamos essa fração, ela vai obter uma fração irredutível de 1/4. 75% vai ficar 75 dividido por 100, ou 75 sobre 100, que é o mesmo que 3/4. 80% vai ser o mesmo que 80 dividido por 100, se tornando uma fração irredutível de 4/5. 10% vai ser o mesmo que 10 sobre 100, que corresponde à fração de 1/10. 15% é o mesmo que 15 sobre 100, que simplificando se torna 3/20. 55% corresponde à fração de 55 sobre 100, que é o mesmo que 11/20. 250% é o mesmo que 250 sobre 100, simplificando até uma fração irredutível, chegamos à fração de 5/2. E 147% é o mesmo que 147 sobre 100. Observe que 147 não dá para simplificar por nenhum número. Então, essa fração ela é irredutível em 147 sobre 100. Existe, entretanto, uma forma de representar as frações centesimais, muito usada em comércios e nas atividades econômicas em geral. É a seguinte: 7 centésimos corresponde a 7%. 19 centésimos é o mesmo que 19%. 30 centésimos corresponde a 30%. 80 centésimos corresponde a 80%. 115 centésimos sobre 100 é o mesmo que 115%. 201 centésimos é o mesmo que 201%. Cada um dos numerais é chamado de taxa percentual. As taxas percentuais podem não ser dadas por números inteiros. Exemplos, elas podem ser representadas assim: 3,5%, 3,5 sobre 100 ou 35 sobre 1000. 4,7 pode ser representado por 4,7 sobre 100 ou 47 milésimos. 62,3% é o mesmo que 62,3 centésimos ou 623 milésimos. Vamos fazer um outro exercício na forma de taxa percentual em fração representada por figuras. Na letra A, temos que a metade da figura representada 1/2, que é igual a 0,5, que corresponde a 50% dessa figura. Observe que, independente de qual parte eu pego, tanto a colorida quanto a em branco, é 50%. Na letra B, vamos tomar como fração a primeira parte em branco, que representa 1/4 da fração, que corresponde a 0,25 ou 25%. A parte colorida da fração, vamos pegar na próxima fração, representando ela em 3/4, que corresponde a 0,75, que corresponde a 75%. Muito bem. Dando sequência ao estudo da Elizabeth, nós vamos ver agora juros simples. Eu vou citar alguns exemplos para que vocês possam compreender melhor o que vem a ser juro. Se uma pessoa quer comprar uma casa e não dispõe de dinheiro suficiente, ela pode arranjar o dinheiro que falta emprestando de um banco. Quando chegar o momento de devolver o dinheiro ao banco, a pessoa terá de pagar certa importância a mais, correspondente ao aluguel do dinheiro. Isso é o que nós chamamos de juro. Em outra situação, se uma pessoa deseja comprar um carro e não dispõe de dinheiro suficiente, ela pode obter um financiamento. Isto é, ela pode arranjar o dinheiro que necessita em uma financeira. Ao fazer o empréstimo, a pessoa compromete-se a devolver o dinheiro em certa data, acrescido de uma parcela chamada juro, que corresponde ao aluguel do dinheiro.
Antes de concluir, vou citar outro exemplo. Bom, se alguém consegue economizar algum dinheiro, então ele pode aplicar esse dinheiro em uma instituição financeira, ou seja, emprestá-lo a um banco. Ao tomar o dinheiro, o banco compromete-se a devolvê-lo em certa data, acrescido de uma parcela chamada juro, correspondente ao aluguel do seu dinheiro. Conclui-se então que juro é a remuneração recebida por quem dispõe de um dinheiro, capital, e o empresta durante certo tempo a alguém. E o que vem a ser juros simples? A mais simples operação financeira é aquela em que um capital C é emprestado durante certo tempo T, ao fim do qual é devolvido de uma só vez, acrescido de juro J, calculado com base no capital C. O juro calculado dessa forma é chamado de juros simples. Antes de passarmos para alguns exemplos, nós vamos avaliar o conceito de taxa. Quando vai ser feito um empréstimo, o investidor, ou seja, o dono do capital, e o tomador, que é quem necessita do capital, combinam o nível do aluguel do dinheiro. Bom, esse nível é dado por uma porcentagem anual e é chamado de taxa. Um pequeno exemplo nesse caso. Um capital de R$100 emprestado a uma taxa de 20% ao ano significa que será pago R$20 de juro. Vamos supor que Cláudio vai emprestar R$2.000 a Roberto por 2 anos a taxa de 12% ao ano. Quanto Roberto pagará de juro? Vamos fazer esse cálculo no período de 1 ano. Então, a conta a ser feita vai ser a seguinte: R$2.000 vezes 12 vezes 1 dividido por 100. Fazendo esse cálculo, nós vamos chegar a R$240. Então, no período de 1 ano, Roberto pagaria a Cláudio o juro de R$240. Em 2 anos, Roberto pagará o dobro desse valor. Então, a conta muda um pouquinho, mas é no mesmo sentido. 2.000 vezes 12 vezes 2, dividido por 100, que são R$480, que é o dobro do período que ele pagaria em 1 ano de empréstimo. É mais prático ter uma fórmula para cálculo de juros simples. Vejamos. Se um investidor e um tomador já entraram em acordo sobre a taxa de juro fixada em I%, nesse caso, juro só depende do capital C a ser emprestado e do tempo T de duração do empréstimo. Fixando o tempo, o juro é diretamente proporcional ao capital. Fixando o capital, o juro é diretamente proporcional ao tempo. Dessa forma, o juro é diretamente proporcional ao produto do capital pelo tempo. Um capital de R$100 no prazo de 1 ano rende I$ de juro. Um capital de C$ no prazo de T anos rende J$ de juro. Então, o capital C, que é 100, o tempo T, que é 1, o juro J, que é I, ou seja, a taxa. Fazendo esses cálculos, nós vamos utilizar a fórmula de J sobre I, que é igual a C sobre 100 vezes T sobre 1. E daí, nós vamos encontrar a fórmula CIT. J é igual a CIT sobre 100. E o que vem a ser CIT? CIT é capital vezes taxa vezes tempo. Exemplo. Quanto rende de juro um capital de R$13.000 empregado a taxa de 11% ao ano durante 4 anos? Nesse caso, o que nós temos aqui? C é 13.000, I, que é a taxa, é 11, ou seja, 11%, e T, que é o tempo de duração, 4. Então, nós vamos dar a fórmula de J igual a CIT sobre 100. Nós teremos 13.000
vezes 11 vezes 4 dividido por 100. Nós vamos chegar a 5.720. Então, concluímos que, nesse exemplo, o rendimento do juros será de R$ 5.720. Em outro caso, quanto rende de juro um capital de R$ 89.200 empregado a taxa de 13% ao ano durante 3 anos? C é 89.200 I, que a taxa é igual a 13%, e T igual a 3 anos, é o tempo. Usando a mesma fórmula do problema anterior, nós teremos que J é igual a 89.200 vezes 13 vezes 3 sobre 100. Então, nós temos o valor do capital, o valor da taxa e o tempo. Fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar 3.780.800 dividido por 100. Nós chegaremos a um resultado de 34.788. Então, o juro em questão será de R$ 34.788. Bom, dando sequência à aula passada, nós temos o tempo dado em meses. A fórmula já vista para calcular juros simples só deve ser empregada quando o tempo é dado em anos. Se o tempo é dado em mês, nós aplicamos essa fórmula com a pequena alteração, usando a regra de 3 simples. 12 meses corresponde a um ano. Meses, M. Ano é tempo, é T. Então, M sobre 12 é igual a T sobre 1. Ou seja, tempo é igual a M sobre 12. Substituindo essa expressão de T na fórmula de juros, que é CIT sobre 100, juros CIT sobre 100, nós teremos capital, taxa e o tempo é M sobre 12, sobre 100, que seria o CIM sobre 100, que vai ficar juro CIM sobre 1.200. O tempo dado em dia, nós temos a fórmula J CIT sobre 100, que é empregada sobre o juro simples. O tempo T dado em anos. O CIT 1.200 é para juro quando o tempo é dado em meses. Para dias, nós temos 360 dias em um ano. Dias é D. Tempo, anos, é T. Vamos prestar atenção. Então, D sobre 360 é igual a T sobre 1, ou seja, tempo é igual a T sobre 360. Substituindo na fórmula de CIT sobre 100, nós teremos capital, taxa e o tempo será D sobre 360 sobre 100, que vai ser CID sobre 36.000. Juros, J, é igual a CID, capital, taxa e tempo, que é dias, sobre 36.000. Continuando aí o exemplo na página 194. Qual é o juro produzido pelo capital de 39.600, aplicado durante 300 dias a taxa de 15% ao ano? Vamos separar parte por parte. Nós temos o capital, 39.600, o tempo, que é dia, 300 dias, e a taxa, que é 15%. A fórmula é juro, J, que é igual a CID sobre 36.000. Substituindo na fórmula, nós teremos 39.600 vezes 15 vezes 300 sobre 36.000, que vai dar 4.950. A resposta, então, do problema, do exercício, o juro produzido é de R$ 4.950. Não podemos esquecer isso, gente. Ele pediu juro, juro é dinheiro. Na página 194 tem um número 4 aí, o exercício para a gente fixar. Calcule o juro que rende um capital de 76.125
aplicado a uma taxa de 12% ao ano durante 5 meses. Ele quer o juro. Nós temos que separar, olha, o capital 76.125, a taxa 12% e o tempo 5 meses. A fórmula é o CMI, sim, capital, taxa e tempo em meses, 1.200. 76.125 vezes 12 vezes 5 sobre 12.000, 12 sobre 1.200. 4.567 vezes 500 sobre 1.200 vai dar 3.825. Isso seria o juro. Juro R$ 3.806,25. O juro é de R$ 3.800,25. Calculando o capital de uma taxa do tempo, em muitos problemas, o valor do juro é dado pedido o capital, ou a taxa, ou o tempo. Neste caso, nós empregamos 3 fórmulas de juros, substituindo pelos valores dados na incógnita. O primeiro exemplo aí, ó, qual o capital que rende 30.144 de juros quando é aplicado durante 2 anos? A taxa de 12% ao ano. Temos que separar. Nós temos o juro, 30.144, a taxa, 12%, e o tempo, que é 2 anos. A fórmula é o CIT sobre 100. Substituindo na fórmula, nós teremos 30.144, capital, que é C, vezes 12, vezes 2 sobre 100. Vamos multiplicar 30.144 por 100, vai dar 3.014.400, que é igual a 24 vezes 100, vezes C. Trocando os lados, nós teremos C igual a 3.014.400 dividido por 24, que vai dar 125.600. Conclusão, o capital é de R$ 125.600. Não podemos esquecer que, falando de dinheiro, temos que colocar o símbolo de reais que nós estamos lidando. O segundo exemplo, qual é a taxa anual que deve ser empregada um capital de 27.000 durante 2 anos para render um juro de R$ 7.020? O capital nós temos, que é 27.000, o tempo 2 anos e o juro 7.020. Nós estamos querendo saber a taxa. Então, é a mesma fórmula, CIT sobre 100. Nós temos o juro, nós temos o capital, não temos a taxa e temos o tempo sobre 100. 70.200, que é igual a 540 vezes I. I é igual a 7.020 dividido por 540, que é igual a 13. A taxa é de 13% ao ano. Não esqueçamos, alunos. O 13 é taxa, então tem a porcentagem. A taxa é de 13% ao ano. Exemplo 3. Qual é o tempo durante o qual o capital de 85.000 deverá ser aplicado à taxa de 7,5% ao ano para render R$ 19.125 de juros? Nós temos o capital, 85.000, temos a taxa, 7,5%, temos o juro, nós não temos o tempo em dias. Então vai ser o CID, 36.000, que é 19.125 juros, 85.000 vezes 7,5 vezes D sobre 36.000. Nós vamos simplificar os 3 zeros de 36.000, nós vamos cortar os 36.000, cortar os 3 zeros, cortar os 3 zeros de 85.000, vai ficar 19.125 igual a 85 vezes 7,5 vezes D sobre 36, que vai dar 680.500, que é igual a 637,5 vezes D. Transformando 688.500 dividido por 637,5 vai dar 1.080.
Conclusão: o tempo é de 1080 dias, ou seja, 3 anos. Todas as vezes que o tempo for dado em dia, temos que observar sempre se fecha tempo em anos, para a gente sempre responder corretamente. Na página 195, nós temos o exercício 8. Calcule o capital que se deve aplicar uma taxa de 8% ao ano durante 7 meses para obter os juros de 856,80. Nós vamos separar o capital, nós temos? Não, está pedindo o capital. Nós temos a taxa, que é 8%, temos o tempo, que é 7 meses, e temos o juro, que é 856,80. Qual é a fórmula que nós vamos usar? A fórmula é o J, que é juro, igual a CIM, que é capital, taxa e tempo em meses, sobre 1.200. Vamos substituir 856,80, que é igual a C vezes 8, capital, vezes 8 vezes 7 sobre 1.200, que vai dar 1.028.160 igual a 56C. Substituindo, C é igual a 1.028.056 dividido por 56. Resposta: 18.360. Conclusão: o capital deverá ser de R$ 18.360. Tem outros exercícios nessa página 195. Espero que vocês façam ele para a gente conferir na próxima aula. Até breve.